Neste momento, a mensagem que o Espírito Santo de Deus traz à nossa vida é uma mensagem importante, é uma mensagem que traz a palavra viva do Senhor, e esta mensagem é para mim e para você, e eu quero te convidar agora a me acompanhar nesta palavra, para que a gente possa sair daqui nesta manhã com a certeza de que Deus falou com a nossa vida, porque tudo aquilo que Deus fala, a Bíblia fala, a sua palavra não torna atrás vazia. Aquilo que Deus lança a palavra dele, aquilo que ele traz a palavra dele, isso ele zela para cumprir. E Deus tem uma palavra para a nossa vida aqui nesta manhã. Existe um batalhão trabalhando aqui aqui na parte de cima, aqui na parte de trás, preparando toda a festividade para a parte do teatro, para a parte da dança, para tudo aquilo que vai ser exibido nesta manhã. Mas eu gostaria agora que todos vocês aquietassem, acalmassem, deixassem agora o coração de vocês repousar diante do Senhor, para ouvir a voz de Deus, para receber aquilo que Deus tem para falar com a nossa vida nesta manhã. E a mensagem desta manhã, eu gostaria de chamá-la de Aleluia, o dia da vida. E vamos entender biblicamente como é que Deus estabeleceu um dia nessa terra para que fosse celebrada a vida. Nós estamos hoje, sabemos que vivemos especialmente nesse país, que se comemora uma festa chamada Halloween. E nessa festa, quando você passa na frente das casas, onde você olha as ornamentações, invariavelmente ela invoca a morte. Você olha e você vê ali imagens de bruxas, imagens de pessoas mortas, imagens que normalmente nos remete a filmes de terror. Mas o que Deus quer falar conosco nesta manhã é acerca da vida. E eu gostaria de trazer a vocês um pouquinho do livro de Esther. Eu não sei quantos de vocês conhecem a história de Esther. Então, muito abreviadamente, muito resumidamente, eu vou trazer aqui alguns trechos para que você possa compreender a história de Esther e entender aquilo que Deus tem para falar com a nossa vida aqui nesta manhã. A narrativa de Esther, ela começa falando de um rei chamado Assuero, que resolve fazer uma grande festa, e passa 6 meses do ano. Imagina uma festa durar 6 meses, só mesmo um rei para fazer uma festa assim. E ele passa 6 meses celebrando uma festa. E no 3º ano do seu reinado, quando essa festa ocorre, depois de comemorar por 180 dias, em certo momento, em certa altura dessa festa, ele solicita que entre a sua esposa, a rainha Vasti. E ela se recusa, ela escolhe não comparecer perante o rei. E por essa razão, ela perde a majestade, ela é destituída da condição de rainha, e naqueles dias se busca uma nova rainha. E é nesse momento, nesse contexto, que essa pequena judia chamada Esther, ela é alçada, ela é levantada por Deus para ocupar essa posição de rainha. E a palavra de Deus nos conta um pouquinho da história dela. E a Bíblia fala que Esther era uma jovem muito bonita, uma jovem que tinha uma origem judia, mas que naqueles dias vivia debaixo do Império Persa, e vivia numa cidade chamada Suzã, que era basicamente a capital desse império, aquilo que hoje nós conhecemos como Irã. Naquela região ela vivia, e a Bíblia fala que ela era uma menina órfã que foi criada pelo seu primo chamado Mordecai. E eu gostaria que você acompanhasse comigo. Diz assim: ora, na cidadela de Suzã havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai. Ele criara a Radassa, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem, bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Então ela foi criada por um primo chamado Mordecai. E esse Mordecai orientou a Esther para que Esther não revelasse ao rei naquele momento que ela era uma judia, que ela vinha do povo de Judá. Então diz a palavra assim: Esther não havia declarado ainda a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandado de Mordecai, como quando a criava. Esse rei chamado Assuero, que se casa com Esther, que traz Esther para o palácio, que faz de Esther uma rainha, ele tinha muitos conselheiros, diz a palavra de Deus. E um desses conselheiros se chamava Amã. Era um homem que tinha uma grande influência sobre
todo aquele palácio, sobre todo aquele reinado. E a palavra de Deus fala que por isso ele era honrado, por isso ele recebia da parte do rei um grande reconhecimento. Diz a palavra do Senhor assim: depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou, e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Note que Amã, a Bíblia identifica dizendo que ele era um agagita, um termo que chama a atenção. E agagita é lá daquela descendência do rei Agag. E aí você fala assim: pastor, não entendi nada. E aí eu vou voltar um pouco mais e vou dizer a você assim: esse rei Agag era rei dos amalequitas, ao qual um dia Deus ordenou que esse povo fosse destruído, porque era um povo maligno, era um povo que se levanta contra o povo de Deus, e Deus dá uma ordem lá atrás ao rei Saul, dizendo ao rei Saul: destrói esse povo, porque esse povo só traz o que não serve, esse povo é um povo que vai perseguir vocês. E Saul não cumpre a ordem de Deus, Saul poupa esse rei, e isso mostra como muitos anos depois, isso ia resultar mais uma vez, num grande problema para o povo de Deus. Então, a palavra de Deus fala que esse Amã, ele tinha uma característica: ele exigia que todas as pessoas se curvassem diante dele. Ele gostava de ser, ele era muito vaidoso, ele gostava de ser adorado. E ele queria que todas as pessoas, naqueles dias, se curvassem diante dele. Para quem conhece a Bíblia, talvez você já consiga associar lá com os evangelhos e se lembrar daquilo que a palavra de Deus fala acerca de Jesus, em que houve um dia em que Jesus foi tentado e aquele ser que o tentou disse a ele uma frase assim: se prostrado me adorares, eu te darei todos os reinos desta terra. E Amã, já naqueles dias, queria ser adorado, queria que todos os homens se prostrassem diante dele. Então diz a palavra assim: todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei e a respeito dele. Mordecai, o primo de Ester, porém não se inclinava nem se prostrava. Ou seja, havia um homem chamado Mordecai, exatamente esse primo da rainha Ester, que não estava disposto a se curvar, não estava disposto a se prostrar diante desse homem chamado Amã. É por isso que Amã, motivado por uma ira, ele vai estabelecer, ele vai pedir ao rei para que o rei assine um decreto. E aí eu começo a entrar propriamente naquilo que Deus quer falar com a nossa vida nesta manhã. Eu muito rapidamente estou passando pelo livro de Ester, só para nos recordarmos, só para trazer a cada um de nós a lembrança da história de Ester. Mas, movido pela ira, esse homem chamado Amã, esse conselheiro do rei, busca o rei e pede ao rei um decreto, um edito de morte. E ele diz assim: então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre todos os povos, em todas as províncias do reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos. Então, o plano estabelecido agora é que todos aqueles homens que pertenciam a Judá, que eram judeus, que pertenciam à tribo de Judá, à tribo de Benjamim, todos aqueles homens que haviam sido levados cativos, agora deveriam morrer. Deveriam ser mortos, e esse edito é espalhado não só pela cidade, ali onde era a sede do Império Persa, mas pelas 127 províncias que naquele tempo o Império Persa dominava, o Império Persa controlava. Então você imagina que onde houvesse, ou se nós trouxéssemos para os nossos dias, e hoje, se esse decreto fosse aplicado hoje entre nós, então onde houvesse, vamos aplicar diretamente aos cristãos, onde houvesse um cristão aqui, ou em Pembroke Pines, ou em Miramar, ou seja onde for, em determinado dia, todos esses cristãos deveriam morrer. Era esse o edito daqueles dias que Amã solicita ao rei, e o rei autoriza.
Então começa a se revelar agora a razão pela qual Deus levanta essa pequena judia chamada Ester. Prevendo já, sabendo de tudo isso, na sua soberania, Deus na sua onisciência, sabendo que todas essas coisas se passariam, então Deus já prepara e levanta Ester, para que Ester, como rainha, sendo judia, pudesse intervir a favor do seu povo. O problema é que fazia 30 dias que Ester não entrava na presença do rei, e ninguém podia entrar na presença do rei se não fosse chamado. E Ester temia pela sua própria vida, mas é para isso que Deus havia colocado Ester ali naquele lugar. Então Ester se encoraja, Ester reúne o seu povo, Ester orienta o povo para que o povo tomasse uma atitude espiritual, para que o povo orasse e para que o povo jejuasse, e ela estava disposta então a entrar na presença do rei. A palavra de Deus diz assim: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que contra a lei. Se perecer, pereci. Ester se enche de coragem. Ester entra na presença do rei. E quando ela chega na presença do rei, diz a palavra assim: quando o rei viu a rainha Ester parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Ester o cetro de ouro que tinha na mão. Ester se chegou e tocou a ponta do cetro. Ou seja, quando Ester entra na presença do rei, temerosa porque ela não havia sido chamada, o rei estende o seu cetro, e isso é um sinal de que ela havia sido aceita, ou seja, que ela poderia permanecer na presença do rei, que ela não morreria. Então Deus dá sabedoria a Ester, porque Deus está movendo tudo isso, e Deus dá sabedoria a Ester. E na medida em que Ester entra na presença do rei, ela convida o rei para um banquete. Diz a palavra do Senhor assim, que nesse banquete, cheia de sabedoria, é o momento em que ela vai chegar diante do rei, e ela vai revelar ao rei exatamente a verdade, tudo aquilo que estava acontecendo. Ou seja, a própria esposa do rei estava jurada naquele edito feito por Amã. Então diz a palavra do Senhor assim: porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Ester: quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Respondeu Ester: o adversário e inimigo é este mau Amã. E agora estava revelado todo o plano de Amã. Agora estava revelado quem era o autor desse plano, e agora estava demonstrado diante do rei que se aquele dito não fosse cessado, se aquele plano de morte não terminasse ali, a própria rainha Ester seria morta, deveria ser morta por ser ela uma judia. Aquilo evidentemente deixa o rei Assuero transtornado. Assuero amava muito a Ester, e Assuero fica transtornado. E Assuero agora se vê numa situação muito difícil, porque ele mesmo assinou o edito. E quando ele assina um edito, o edito de um rei é irrevogável. E ele agora se vê numa situação muito difícil. Mas uma das primeiras coisas que acontece é uma justiça, vamos dizer assim, ali pontual. Aquele homem que fez o edito, chamado Amã, ele é o primeiro a morrer. Diz a palavra do Senhor: enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Ok, o furor do rei se aplacou. Amã morreu. Ester conseguiu trazer ali a verdade, mas o edito não estava revogado. Ou seja, quando chegasse o determinado dia, onde houvesse ali um judeu, ele deveria morrer. E essa é a mensagem que nós agora precisamos compreender da parte de Deus, porque ela tem muito a ver com os dias que nós estamos vivendo. Ela tem muito a ver com aquilo que nós hoje celebramos. Porque naquele tempo, a Bíblia fala que houve um edito de morte. Naquele tempo, houve da parte de um rei, ele inclusive tira o seu anel e sela aquele edito. Naquele dia, houve uma ordem do rei para que todo judeu morresse. Era um dia de morte, mas naquele tempo também, Deus preparou um escape, como Deus tem preparado um escape para os nossos dias. E eu quero te apresentar nesta manhã esse escape da parte de Deus. Porque a palavra de Deus, exatamente porque o edito não podia ser revogado, então diz assim, o rei ordena
para que um novo decreto seja escrito. E ele diz assim: escrevei, pois, aos judeus, como bem vos parecer, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei e que com o seu anel se selam, não pode revogar. Ou seja, o rei estava dizendo, não há como revogar o edito, mas é possível fazer um novo edito, é possível escrever uma nova história. Você já reparou que há muitas coisas na nossa vida que nós não podemos revogar, que nós não temos como tirar do nosso caminho, que nós não temos como evitar, mas há muitas coisas que nós podemos fazer para que um novo edito, para que através de uma nova atitude, para que através de uma nova decisão, nós possamos enfrentar cada uma delas e sair vitoriosos. Então diz a palavra assim, para que você entenda, o que é que se escreveu nesse novo edito? Se escreveu da seguinte maneira: o decreto do rei concedia aos judeus de cada cidade o direito de reunir-se e de proteger-se, de destruir, matar e aniquilar qualquer força armada de qualquer povo ou província que os ameaçasse, a eles, suas mulheres e seus filhos, e de saquear os bens dos seus inimigos. Ou seja, eles não poderiam revogar mais aquele edito de morte, mas um outro edito foi feito, no qual eles podiam defender a si mesmo, a sua casa, a sua família e, principalmente, os seus filhos. Agora, vem comigo e acompanham para que você entenda a importância de uma festa como esta, a importância do Aleluia. Naquele tempo, o Israel do Antigo Testamento, ele representa a igreja do Novo Testamento. Sempre que você vai à Bíblia e você olha e você vê tudo aquilo que se refere a Israel lá no Antigo Testamento, aquilo nós chamamos de uma tipologia, ou seja, é como se Deus estivesse usando tudo aquilo como um exemplo para aquilo que viria, para a sua igreja. Jesus, ele morre não pelo Israel, Jesus morre pela igreja. Jesus compra com seu sangue não o Israel, mas ele compra com seu sangue homens de todos os povos, tribos, línguas e nações, para os fazer reinos e sacerdotes. Ou seja, o Israel daquele tempo representa a igreja dos nossos tempos. O Amã daquele tempo, aquele homem mau, aquele homem maligno, que faz um edito de morte, desejando a morte de todos aqueles judeus, é uma tipologia daquele que um dia viria para desejar também a morte de toda a igreja. Aquele que viria para desejar não só a morte da igreja, mas a morte daquele que é o cabeça da igreja. Ou seja, Amã é uma tipologia daquele que deseja que todos se prostrem diante dele. E assim como Amã desejou matar Mordecai naqueles dias, mas não só Mordecai, como toda uma nação, como toda aquela nação ali, nos nossos dias, esse Mordecai, ele continua todos os seus esforços para matar não apenas uma nação, mas para matar principalmente a igreja, começando pelas nossas crianças. O que nós estamos vivendo hoje, o que nós estamos vendo hoje, aquilo que se comemora, por exemplo, hoje, como uma festa de Halloween, está inserida dentro desse contexto. O propósito do Amã dos nossos dias é fazer com que as nossas crianças morram para as verdades do Evangelho. É fazer com que as nossas crianças, o coração delas se apaguem e elas simplesmente deixem de ter interesse por tudo aquilo que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo nos ensina. É dizer, preste atenção, para que você entenda o que está por trás de todas estas coisas. Porque não é apenas Halloween, é um conjunto de editos de morte que vão sendo trazidos sobre a vida dos nossos filhos. E eu tomo a liberdade de incluir aqui muitos que você talvez tenha ouvido nesses dias, como, por exemplo, a ideologia de gêneros, em que você tem muito escutado, isso tem chegado muito a nós, isso tem sido muito defendido, e isso não passa de uma ideia diabólica para vir ceifando e matando as nossas crianças para as verdades do Evangelho. A palavra de Deus começa dizendo que Deus criou os céus e a terra, e Deus criou tudo que há na terra, e Deus criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança. E o capítulo 1 de Gênesis termina dizendo que Deus os fez homem e mulher.
E a palavra de Deus fala, deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se à sua mulher. E ela não fala unir-se a outro homem, e nem diz a mulher unir-se a outra mulher, mas a palavra de Deus diz unir-se a um homem, a uma mulher, e aí já não serão dois, serão uma só carne. Esse é um princípio bíblico, esse é um princípio das Escrituras, os quais nós cremos e nós defendemos. Isso é um dos primados do Evangelho, isso é a base do Evangelho. A família é a base do Evangelho, e nós começamos a olhar e entender como tudo isso vai gerando morte, de uma forma muito sutil, como todas essas coisas vão gerando morte. Poderia falar para você de uma forma mais aberta, uma forma mais clara para você entender. Por exemplo, hoje se fala muito do aborto, se defende o aborto. O aborto é a própria significância do que vale a vida, ou seja, para muita gente hoje a vida já não vale mais nada. Se você observar, quando você vai, comentaram comigo que por esses dias, uma dessas empresas que fornece filmes, que fornece esses serviços de streaming na televisão, as ações dela disparou, porque elas apresentaram uma série que apregoa a morte. Algo chamado Squid Game, algo assim, eu não assisti, não conheço a fundo, não sei exatamente do que se trata, mas comentaram comigo que as ações dessa companhia dispararam por causa dessa série. Essa série é a banalização da morte. Essa série é a própria banalização daquilo que nós chamamos, ou seja, da vida, do direito à vida, de você viver. E nós estamos vivendo isso nos nossos dias. Nós estamos vendo esses editos de morte vindo sobre as nossas casas, vindo sobre as nossas famílias, vindo sobre a igreja e vindo sobre a vida dos nossos filhos. E às vezes isso passa despercebido por muitos de nós. Então, quando você olha uma festa como o Halloween, você pode até de alguma maneira achar tudo muito engraçado. Você vê lá uma abóbora desenhada, toda bonitinha, e você acha que não tem maldade nenhuma. O problema não está na abóbora, o problema não está no adereço que a pessoa coloca na porta da casa dela, embora aquilo esteja dando legalidade para que o mal entre lá dentro, mas o problema não está exatamente ali, o problema está naquilo que está por trás daquilo ali, o problema está no Amã dos nossos dias, que continua os seus intentos para destruir a igreja, para destruir a vida das nossas crianças. Mas a palavra de Deus está dizendo a cada um de nós, o rei assinou um novo decreto a nós. O rei diz nesse decreto, o decreto do rei concedia aos judeus, ou seja, os judeus daqueles dias, é a igreja dos dias de hoje. O decreto do rei concedia à igreja, concedia aos judeus de cada cidade o direito de reunir-se, o direito de proteger-se, de destruir, matar e aniquilar qualquer força armada de qualquer povo ou província que os ameaçassem. Preste atenção, proteger-se a eles, proteger-se às suas mulheres, proteger-se a seus filhos, para que eles pudessem naquele momento resistir a tudo isso. E o que Deus está falando a mim e a você é que nós fomos chamados, cada um de nós, para celebrar hoje esse aleluia, não simplesmente como um evento, como uma festa, mas como uma reflexão. Nós precisamos entender a importância de nós nos levantarmos, de nós nos posicionarmos como igreja. Nós estamos vivendo os últimos dias aqui nesta terra, nós estamos chegando próximo a um tempo em que você externar uma opinião, você está ficando proibido. No Brasil, recentemente, alguém fez lá um comentário, um jogador de vôlei da seleção brasileira de vôlei, fez um comentário simples, dizendo lá que agora chamam o certo de errado, o errado de certo, e ele foi massacrado por isso, foi mandado embora do clube que ele servia lá, que ele trabalhava, por conta do patrocinador, que exigiu que ele fosse mandado embora. Nós estamos chegando no momento em que as pessoas hoje, elas são obrigadas a concordar com tudo, porque se você externar a sua opinião e disser, eu continuo defendendo os princípios bíblicos, eu continuo crendo nos princípios bíblicos, você é taxado como alguém que faz discriminação, como um homofóbico,
como não sei lá o quê. Então nós estamos chegando num ponto em que nós estamos vendo o cumprimento da palavra de Deus, e a igreja precisa tomar posição nessa terra, a igreja precisa entender o seu verdadeiro papel, a igreja precisa entender para o que é que ela foi trazida, o que é que ela foi chamada. Nós estamos aqui para defender a vida, nós estamos aqui para defender os princípios do evangelho do reino, nós estamos aqui para defender hoje as nossas crianças, nós estamos aqui para defender hoje a nossa família. O aleluia não é uma responsabilidade da igreja, o aleluia é uma responsabilidade de cada um de nós, como homem, como mulher, como pai, como mãe. O aleluia, ele é algo muito mais extenso, muito mais profundo do que uma simples comemoração, como nos dias de hoje. Hoje Deus está chamando a cada um de nós, igreja, se levante, se conscientize da importância que você, pai, tem dentro da sua casa, que você, mãe, tem dentro da sua casa, diante dos seus filhos. Você é um modelo para os seus filhos. Quando um filho olha para mim, olha para você, o que ele enxerga é um modelo para a vida dele. Você tem uma grande responsabilidade. A palavra do Senhor fala lá em Deuteronômio capítulo 6, ela fala assim: ouve, ó Israel, ame o Senhor teu Deus é o único Senhor. Ele diz assim: ame a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, diz a palavra. Ele fala, estas coisas você deve guardar no seu coração. Então ele diz assim: inculcarás nos teus filhos, ou seja, ensinarás os teus filhos todas estas coisas. Ele diz assim: assentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se, guarda como um sinal nas tuas mãos, coloca diante dos teus olhos como um frontal, escreve nas portas, escreve nos umbrais, guarda essa palavra dentro de você, para que você possa ensinar os teus filhos nas verdades do evangelho. Ensina o teu filho no caminho que deve andar. Quando ele for grande, você não vai se preocupar, o teu filho vai seguir esse caminho, porque o teu filho tem a marca da promessa no coração dele. Igreja, nós precisamos nos levantar nos dias de hoje, nós precisamos nos posicionar nos dias de hoje. Nós não podemos olhar tudo isso passivamente e concordar e achar que tudo é normal, quando a própria palavra de Deus fala que não é normal. Aleluia, tem que ser para nós uma grande reflexão. Aleluia, tem que ser algo em que tem que trazer ao nosso coração, sabe, algo que você fique pensando e meditando, porque preste bem atenção, nós não podemos revogar os editos de morte. Você não pode evitar que o seu filho tenha contato com o mundo, meu irmão. Você não pode evitar que o seu filho se depare com essas realidades. Quando você envia o seu filho à escola, a escola é um complemento da educação que você dá a ela na sua casa. O responsável pela educação do seu filho não é a escola. O responsável pela educação do seu filho não é a igreja. O responsável pela educação do seu filho é você como pai, é você como mãe. A educação cristã começa no lar. A educação cristã, ela é complementada pela igreja e ela é complementada pela escola. Não é a escola que, não é o pai que ajuda a escola, é a escola que ajuda o pai. A escola é um complemento. A responsabilidade cabe a mim, a responsabilidade cabe a você. A palavra de Deus nos chama nesta manhã a esta reflexão. Eu não posso mudar o mundo, eu não posso evitar que quando meu filho vai para a escola, ali ele tenha um encontro com certas situações e ele veja um mundo que muitas vezes eu não gostaria que ele fosse exposto. Mas se eu ensinar o meu filho na verdade do evangelho, se eu criar o meu filho naquilo que nós chamamos da sã doutrina, na palavra de Deus, se eu gastar tempo, não muitas vezes levando o meu filho para viajar, não que você não possa, faça isso, meu irmão, nós te animamos a fazer isso. Você pode ir na Disney, você pode fazer todas as coisas que você gostaria ali, que você acha que naquele momento seu filho vai sentir alegria, mas não negligencie o ensino bíblico. Não deixe de ensinar o seu filho as Sagradas Escrituras, não deixe de gastar tempo com a sua casa, com a sua família, estabeleça o culto no lar, resgate isso na sua casa,
abra janelas, crie espaços para que você e a sua casa estejam diante da palavra, estudando a palavra, porque esse edito de morte do mundo nós não podemos revogar, mas nós recebemos um edito novo, e ele se chama Jesus Cristo e a sua cruz, aleluia. E é por meio dela que nós defendemos a nossa casa, que nós defendemos a nossa família e que nós defendemos os nossos filhos. Então, nesta manhã, eu quero, em nome de Jesus, te convidar a fazer desse aleluia, mais do que um evento, uma grande reflexão, para que a partir de hoje, a sua casa seja de fato uma extensão da igreja. Nós dizemos numa frase aquilo que nós pensamos aqui nesta igreja. Nós dizemos: cada casa uma igreja e cada discípulo um sacerdote. Este é o tempo de nós fazermos valer esta verdade bíblica. A nossa casa precisa ser uma extensão da igreja e nós precisamos nos posicionar, pai e mãe, como verdadeiros sacerdotes, para educar e criar os nossos filhos nas verdades do Evangelho, para que quando eles forem grandes, eles façam outros e outros e outros discípulos, porque esta obra, ela é para os nossos filhos, ela é para os nossos netos e para toda a nossa descendência, porque Deus jurou dizendo: eu abençoarei não apenas a sua descendência, mas eu abençoarei 1000 descendências, e Deus vai abençoar a sua casa, Deus vai abençoar a sua família. E quando você estiver velhinho e você encontrar os seus netos servindo ao Senhor e fazendo novos discípulos, eu tenho certeza que o seu coração vai se alegrar, e você vai olhar para trás e você vai dizer: valeu a pena servir esse Deus, valeu a pena confiar nesse Evangelho, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Pode dar uma salva de palmas para Jesus. Eu quero agora te convidar para nós fazermos uma oração pelos nossos filhos, pela nossa casa, pela nossa família. Não precise se mover, fique sentado mesmo, apenas feche os seus olhos. E eu gostaria que, neste momento, você trouxesse para dentro desta oração a vida da sua casa, a vida da sua família, a vida dos seus filhos, para que você trouxesse, e nesse momento agora, você começasse a refletir, para que você enxergasse, como muitas vezes eu enxergo, eu olho para a minha casa, e eu fico olhando, eu vejo aquela mesa na qual muitas vezes nós nos sentamos para comer, e naquela mesa ali eu vislumbro, eu enxergo toda a minha família ali em volta dela, cada um ali com uma Bíblia na mão, estudando as Sagradas Escrituras, estudando a Palavra de Deus, edificando e sendo edificado, crescendo de uma forma saudável. Eu gostaria que você começasse a olhar hoje para dentro da sua casa e você visse qual é o lugar ali, dentro da sua casa ali, em que você já começa a sonhar e enxergar você, a sua esposa, os seus filhos, todos ao redor, os seus netos ali, desfrutando e ouvindo a palavra de Deus, louvando, orando, sendo abençoado e abençoando aquele lugar. Traga mais, expanda e traga toda a sua família. Traga seus parentes, traga seus sobrinhos, traga seus irmãos, traga todos aqueles que hoje estão longe do Evangelho, mas que em nome de Jesus, através da sua oração, conhecerão o Senhor Jesus Cristo, se renderão a Ele e reconhecerão que Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é Senhor e Salvador. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos colocar aqui diante do Senhor a vida das nossas crianças, as futuras gerações desta igreja. Queremos colocar aqui, ó Senhor, cada família desta igreja, Pai. Porque nós sabemos, conhecemos os ardis do amã dos nossos dias. Sabemos, ó Deus, o quanto a nossa casa, a nossa família, a mente dos nossos filhos tem sido bombardeada, tem sido atacada. Mas nesta manhã, Senhor, através do Evangelho, nós queremos, ó Pai, levar diante do Senhor a cada um deles. Queremos te pedir, Senhor, reveste os nossos filhos com a armadura do Espírito. Coloca neles, ó Pai, um capacete chamado capacete da salvação, para que nenhum dardo inflamado, Senhor, tenha poder sobre a mente deles. Reveste-os com a couraça da justiça, para que o coração deles esteja guardado, Senhor, e eles não sejam inclinados para nenhuma maldade dessa terra. Faz, Senhor, na nossa casa, uma extensão da Tua igreja.
Que naquele lugar, Senhor, possa habitar a paz. Que naquele lugar, Senhor, possa habitar a vida. Que naquele lugar, ó Pai, quando alguém passar por aqueles umbrais, ele possa sentir a Tua presença e entender o quanto uma casa que serve a Deus, ela é diferente. Senhor, eu te peço por cada família desta igreja nesta manhã, Senhor. Te peço para que o Senhor leve a cada um de nós a uma reflexão mais profunda do verdadeiro aleluia. Porque amanhã, quando nós acordarmos, será um novo aleluia na nossa casa. E na próxima semana, e no próximo mês, e no próximo ano, quando nós ali nos despertarmos, juntamente com os nossos filhos, ali será um novo aleluia, o dia da vida. Se há editos de morte nesta terra e nós não podemos revogar, nós sabemos que há um edito de vida e ele se chama Jesus Cristo. E é esse edito que nós invocamos sobre a nossa vida. É esse edito que nós invocamos sobre a nossa casa. É esse edito de vida chamado Jesus Cristo que nós invocamos sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, sobre os nossos netos e sobre a futura geração desta igreja, Senhor. Cobre, Senhor, a cada um de nós. Guarda com o poder deste sangue, Senhor, e nos livra de todo o mal, quebrando, Senhor, todo edito de morte, desfazendo toda artimanha, Pai, do amã dos nossos dias. Estenda a Tua mão, Senhor, e abençoa esta igreja, para que tudo aquilo que está sendo feito, Pai, o Teu nome seja glorificado. Assim nós oramos, Te louvando, Te agradecendo, no nome que é sobre todo nome, no nome de Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus.